É, Olha só. Batismos de padre americano que serviu 20 anos em Salvador são inválidos. Paz. Notícia do dia 8 de fevereiro. Um padre de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, desculpou-se e pediu perdão e renunciou ao cargo de pároco após ficar estabelecido que os batizados que fez ao longo de 2 décadas de serviço sacerdotal na Diocese de Salvador, Bahia, na Diocese de San Diego e na Diocese de Phoenix. Em uma carta de 14... É inacreditável umas coisas que a gente vê aqui, é inacreditável. Em uma carta de 14 de janeiro aos fiéis da Diocese, o bispo Thomas Olmsted de Phoenix disse que a informação é tão difícil de ouvir quanto é um desafio para anunciar. Aí, palavras do bispo. É com sincera preocupação pastoral que informa aos fiéis que os batismos realizados pelo reverendo Andrés Arango, sacerdote da Diocese de Fênix, são inválidos. O bispo citou a nota doutrinária da Congregação para a Doutrina da Fé de 6 de agosto de 2020, que dizia que o batismo conferido com a fórmula, abre aspas, nós vos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é inválido. Arango, o padre, usava esta fórmula. O problema de usar nós é que não é a comunidade que batiza uma pessoa, mas sim Cristo. Somente Ele que preside todos os sacramentos. Então é Cristo quem batiza, explicou o bispo. Segundo palavras do bispo, não acredito que o padre Andrés tivesse qualquer intenção de prejudicar os fiéis ou privá-los da graça do batismo ou dos sacramentos, confirmou o bispo. Ainda ele, em nome de nossa igreja local, também lamento sinceramente que esse erro tenha resultado na interrupção da vida sacramental de vários fiéis. E é com isso que me comprometo a tomar todas as medidas necessárias para remediar a situação de todos os afetados. É para acabar com o pique do Goiás, isso aí, é ou não é, Raniero Oliveira? É porque Mas, a crise que a gente vive hoje na igreja, né? Crise sempre houve. A igreja sempre teve momentos. Agora, uma crise de fé como essa, realmente a igreja ela enfrentou heresias, ela enfrentou perseguições até hoje, né? Mas uma crise de fé, como a gente tem vivido, realmente ela é sui generis. Quando eu li essa. Diga, você ia falar? Pode falar. não, pode falar, depois depois eu falo. Me veio logo à mente duas palavras bíblicas, Alessandro. Foi o que está aqui nessa belíssima Bíblia, Ave Maria, essa Bíblia ilustrada para Vamos buscar mim, minha amanhã, ô Gló. foi o que Paulo escreveu aos Gálatas. Está aqui no capítulo 6, o versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. A impressão que eu tenho é que é uma verdadeira zombaria por parte de alguns sacerdotes com relação à fé, com relação a Deus. Só que a Bíblia é clara. A palavra de Deus é clara. De Deus não se zomba. Porque isso é um desleixo, isso é uma irresponsabilidade com o sacramento. Mas isso é fruto, sabe do quê? Desse ajornamento, se abrir demais. Então, não é mais um padre, é uma assembleia, tá certo? Nós vos batizamos. Pois é. É para acabar com o Rapaz, olha só, eu fico revoltado com um negócio E desse. aí, Alessandro, deixa só concluir aqui, por favor. Sim. E aí você tem em Mateus, rapidinho, Mateus 18, versículo 7. Mateus 18 e 7. Rapaz, é tanta ilustração bonita aqui que a gente. 18 e 7. Diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis. Mas ai do homem que os causa.
Veja que palavra dura do nosso Senhor em relação a quem provoca escândalo. Veja que escândalo a igreja agora tem que enfrentar de um sacerdote que o sacramento do batismo, aquele que confere a graça santificante, aquele que apaga o pecado original na hora do batismo, foram inválidos. Diga que problema. Aí, o que é que diz aqui no Catecismo 1547? O parágrafo, né? 1547. Por fim, diz assim, ó. Ele vai falar sobre o sacerdócio ministerial, o hierárquico dos bispos e dos presbíteros, o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem, cada qual ao seu modo, do único sacerdócio de Cristo, difere, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados um ao outro. Em que sentido? Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, veja, enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, então, como é que fica o desenvolvimento da graça batismal nesse? Vida de fé, de esperança e de caridade, vida segundo o Espírito. O sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum. Refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir sua igreja, ou seja, o sacerdócio. Por isso é transmitido por um sacramento próprio, o sacramento da ordem. In persona Christi Capitis, na pessoa de Cristo cabeça. Ou seja, se perdeu completamente a fé na persona Cristo, que ele é a pessoa de Cristo. Não, aí agora parecem os protestantes. É uma assembleia, eu só presido uma assembleia, aí vem um sacramento do batismo tão importante na vida, no início da vida cristã, e agora a igreja está passando por uma situação dessa. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma crise de fé tremenda na igreja. Você acabou de falar, a formação nos seminários é péssima. O livro do Cardeal Sará vai chegar em um bom momento, viu? Sem dúvida, meu amigo. Sem dúvida. Isto é inaceitável. É inaceitável. Os padres, eles possuem um livrinho chamado Sacramentário, certo? Que lá tem os ritos. Então, toda vez que você vai fazer ministrar um batismo, uma unção dos enfermos, você leva o sacramentário, porque lá tem todo o script que o padre tem que seguir, certo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. O que eu tenho aqui. Cadê? Aqui, ó. A celebração do batismo. Tá aí. Né? Deixa eu botar em tela cheia. Isso. Maravilha. Aí tá lá, ó. Isso aqui é um sacramentário, certo? Aí tem todo o rito do batismo aqui. Aí aqui tá escrito o quê? Olha lá, as palavras do padre. Eu te batizo! Caramba, meu! Não é nós vos batizamos. Como é que o camarada faz um negócio desse, cara? Um padre. Que foi formado para ministrar os sacramentos, que tem um sacramentário, tem um livro para ajudá-lo. Isso é inaceitável. E que bagunça é essa, meu Deus? O cara vai da cabeça dele, eu não sei o quê. Que é isso, gente? Aí você veja realmente a mente revolucionária, você veja a que ponto que nós chegamos. E o problema vem de cima. O problema não vem de baixo. O problema vem de cima. Nós temos altos prelados
da igreja, infelizmente, que concordariam com uma fórmula dessa, né? É uma tristeza, meus caros, é uma tristeza. Então, temos que rezar o nosso texto, né, Ranélio Oliveira? Tá lá. Temos que pedir pela Sempre Santa lá. Igreja, por essa crise triste, porque muitas pessoas estão deixando de se salvar, estão perdendo a oportunidade de conhecer o Evangelho porque a igreja esvaziou-se de si mesma. A igreja não fala mais das coisas de Deus. Ela fala de política, ela fala do MST, ela fala de outras coisas, ela fala do homem. E a igreja precisa voltar a falar de Cristo. A igreja precisa voltar, né? Resgatar-se. A igreja precisa disso. Bem, vamos lá.